Salmo 91. Façamos novamente a leitura conjunta de todo o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Amado Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque tu és o nosso Deus. E nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos neste estudo bíblico, ó Pai. Confirma as nossas orações, que o teu Santo Espírito, ó Pai, conduza-nos nesta noite, um instrumento nas tuas mãos, e que aquilo, Senhor, que nós venhamos a estudar aqui, o teu Santo Espírito dê-nos facilidade para viermos a expor, para interpretar, para aprender e para sermos edificados pela tua palavra, ó Pai. No nome de Jesus, oramos. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa declaração do salmista fala das bênçãos, das bênçãos, da proteção e do cuidado divino para com os filhos de Deus, para com aquilo que nós, como filhos de Deus, podemos desfrutar. O esconderijo do Altíssimo é o lugar secreto, na presença de Deus. E notem, os queridos irmãos, que esse local é um local de comunhão, e não apenas uma comunhão simples, mas uma comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Nós não conhecemos a identidade deste salmista, nem aquilo que motivou exclusivamente as suas palavras, nem mesmo a sua ocasião ou quando isso aconteceu. Alguns estudiosos sugerem que talvez o salmista estivesse atravessando dias difíceis, dias perigosos, dias de dificuldades, provavelmente dias de guerra. Seja como for, o que nós podemos observar aqui de fato é que o salmista não estava amedrontado. Os irmãos puderam observar que esse ponto, essa terminologia aqui negativa do não, aponta claramente para a sua confiança em Deus. Porque ele poderia, ao lermos todo o texto, observarmos e acharmos que ele estava ansioso, ele estava perplexo, ele estava medroso, mas não.
ele não estava amedrontado. Por quê? Porque ele tinha uma certeza, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa, queridos, que é estar sob a proteção divina. Um esconderijo transmite-nos a ideia de segurança, um abrigo longe de qualquer e toda ameaça. Mas podemos observar que nem todo esconderijo é seguro. Algumas pessoas buscam se esconder em si próprios, em suas riquezas, na sua própria força, na sua fama, na sua posição social. Vivem iludidas numa falsa segurança. No entanto, o salmista não fala aqui de qualquer esconderijo. Ele fala do esconderijo do Altíssimo. E então, quando o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está constatando o poder infinito de Deus e a fragilidade humana. E ao observarmos outros textos da palavra de Deus, nós vemos que encontramos harmonia nas palavras de outro salmista, quando ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Também no Salmo 27 que nós lemos, o salmista, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Até esse ponto, queridos, nesse estudo nós podemos observar que nós já citamos o nome de Deus aqui como o Altíssimo, como o Onipotente. O escritor bíblico, ele aplica essa palavra sombra também aqui no texto, descansa à sombra do Onipotente, numa metáfora quanto à proteção e aos cuidados. Certamente o salmista estava acostumado às regiões desérticas daquela época, onde o sol escaldante, onde o deserto certamente poderia ser muito perigoso. Então, a sombra do Onipotente é uma expressão que representa toda a extensão, toda a eficácia e todo o alívio que podemos encontrar na abundante proteção do Altíssimo, do Onipotente. E aí então, voltando aos versículos primeiros do Salmo 91, que nós já lemos, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E aí nós podemos observar nesse texto aqui, como observamos um pouco antes, agora mais uma citação dos 4 nomes divinos aos quais o salmista utiliza e usa para se referir a Deus. Quando ele fala do esconderijo do Altíssimo, no original o Altíssimo significa Elion, que é uma designação que enfatiza a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. O Altíssimo é um título divino que reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Deus é o Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. O Altíssimo, grande em poder, infinito em seu ser, todas as outras coisas são reduzidas ao seu tamanho certo e muitas delas a nada. Depois o salmista fala sobre a sombra do Onipotente, no original Shaddai, El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse é o nome que foi revelado aos patriarcas e que mostra toda a fidelidade às promessas divinas. Isso nós encontramos lá no livro do Êxodo. E quando ele se dirige a Deus dizendo, diz o Senhor, no original, Javé, Yavé, eu sou o que sou. O nome pessoal de Deus, o Deus da aliança. E por último, o salmista usa o termo geral, Deus, no original Elohim,
Então aqui nós encontramos 4 nomes divinos, aos quais o salmista se dirige a Deus. E notem vocês que, por último, ele o faz de uma forma muito especial. Ele não apenas aplica o nome divino ao nosso Deus, mas ele acrescenta o termo, e um termo possessivo: Deus meu. Deus meu. Aqui ele enfatiza que ele não está falando de qualquer Deus, com letra minúscula, qualquer divindade. Ele não está se referindo aos falsos deuses que eram conhecidos lá no Oriente Antigo. Ele está falando aqui de uma forma íntima do Deus verdadeiro, que apesar de ser altíssimo, onipotente, o grande eu sou, é também o Deus íntimo, pessoal, que cuida providencialmente do seu povo de forma tão pessoal, ao ponto do crente poder dizer a Deus: Deus meu. Portanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, tem paz com Deus. E independente das circunstâncias, por mais difíceis, por mais adversas, ele vive em segurança, vive protegido e encontra paz. Mas vejam bem, queridos, hoje nesse novo tempo, aqui, eu e vocês, Cristo conquistou tudo isso a nós. Se nós nos aproximamos a Deus, é porque Cristo nos reconciliou com Deus. E então nós também podemos dizer que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos de maneira confortável à sombra do Todo-Poderoso, pelo que Cristo conquistou por todos nós. Até aqui, queridos, usemos isso como uma introdução, como uma primeira parte. E antes de continuarmos, eu convido todos os irmãos e ao pastor para que todos juntos louvemos a Deus com o hino 145 do nosso inário.
Queridos, esse salmo que nós lemos, obviamente, antes, e que nós exploramos os seus 2 primeiros versículos, é tido como um salmo para tempos de perigo, para quando nós estamos expostos ou cercados, e como dissemos anteriormente, um salmo de guerra. Ele descreve um campo de batalha, ele transmite uma atmosfera do ataque inimigo, um ataque diário, um ataque opressivo. Esse salmo é um poema de guerra, com suas ameaças de batalhas e de pragas entre os soldados. Em face das duras realidades de guerra, Deus é retratado como uma ave-mãe compassiva que protege os seus filhotes. No entanto, não é difícil de nós, um dia de nossas vidas, ao visitarmos alguns lares conhecidos, lares familiares, e nós encontrarmos a Bíblia aberta na estante ou sob algum móvel aberto no Salmo 91, usando de forma mística, sem nenhum ou sem qualquer proveito espiritual. As páginas ficam amareladas ao permanecerem lá por muito tempo, como se aquilo fosse um amuleto de proteção, de segurança, como se isso afugentasse os espíritos malignos, como se isso protegesse a família dos males que podem espreitar. Mas eu e vocês, queridos, nós, filhos de Deus, conhecemos o nosso Deus, nós estamos longe disso, longe de misturarmos esses expedientes místicos, sincréticos. Não, nós não. Nós nos detemos nas promessas de Deus contidas no Salmo. Promessas de livramento, de proteção, uma fonte de segurança e de fé durante momentos de dificuldades, momentos difíceis, momentos adversos, momentos de angústia. Nós podemos dizer, queridos, que o Salmo 91 é a versão antiga das palavras de Paulo em Romanos capítulo 8, em seu versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Observem, Paulo ele não pergunta quem é contra nós. Não é essa a pergunta que ele faz. Porque se essa fosse a pergunta, a resposta certamente seria: o diabo, suas hostes, o inferno inteiro se levanta e se levantarão contra nós. Certamente. Mas nós observamos que a pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao seu lado, quem poderá deter-nos? Quem poderá resistir ao nosso Deus? Se o Rei do Universo está do nosso lado, quem poderia se levantar contra nós? Aquele que nos amou, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Aponta-nos para a nossa vitória em Cristo Jesus. Ainda que pareçamos, ou possa parecer que seremos derrotados. Possa parecer. Nós somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos. Em Cristo Jesus somos invencíveis. Ainda que o inferno se levante contra nós, ainda que o mundo, a carne e o próprio diabo
alistem-se contra nós numa guerra, numa batalha que existe. Certamente, nunca eles poderão nos vencer. Por quê? Porque Deus é por nós. E Deus provou isso enviando o seu Filho. Jesus também provou isso, porque Ele é Ele quem intercede por nós. O Espírito Santo também é por nós, pois Ele é, até mesmo gemidos inexprimíveis, trabalha em nosso favor. E nas palavras do apóstolo Paulo, e nas promessas divinas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. A vida é uma guerra. Estamos num campo de batalha. Entretanto, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Quando Davi foi enfrentar Golias, de maneira bem resumida, ele disse, quando o gigante disse a ele, você vem comigo com paus e pedras? Quem você está pensando que eu sou? Um cachorro? Não, o que ele disse? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Sendo assim, queridos, ao observarmos esse salmo, em seus versículos seguintes, nós podemos observar que Deus, o Altíssimo, o Onipotente, é nosso refúgio e nosso baluarte, fortaleza inexpugnável, um local absolutamente seguro. E o salmista expressa muito bem isso, a hora que ele diz, meu Deus, o Deus em quem confio, seja eu, seja vocês, seja aquele que é abastado ou aquele que está necessitado, seja aquele que estudou muito ou aquele que não estudou nada, ou não pôde estudar, seja aquele que está na sua mais tenra idade e aquele que está tão experiente na sua vida, seja quem for, todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam sobre a sua sombra, considerando serem seus filhos. À luz desse salmo, nós podemos observar que poderia ser um grupo de soldados surpreendidos atrás de uma linha inimiga. Eles então precisavam de um lugar para descansar, lugar para se esconder, um local para estarem salvo do seu inimigo. E então aqui o Senhor é descrito como o refúgio, o nosso refúgio, onde eu e vocês encontramos segurança, encontramos tranquilidade, encontramos proteção, encontramos descanso, encontramos paz. Refúgio, lugar de descanso, fortaleza, lugar de defesa. Já foi dito que o lugar mais seguro da terra é uma sombra. E os irmãos podem dizer, será? E então, à luz desse texto, nós vamos dizer sim. O lugar mais seguro da terra é uma sombra, desde que essa sombra seja a sombra do Deus onipotente. Esse é o lugar mais seguro da terra. O próprio Deus é o nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa torre de proteção. Se eu e vocês estamos nele, somos guardados por ele. Ele nos cobre por todos os lados, assim como uma ave mãe cobre os seus filhotes com as suas asas. O esconderijo é um lugar seguro, para onde nós podemos fugir, para nos proteger de todos os perigos. Nenhum refúgio na terra, nenhum refúgio imaginário pode ser comparável à proteção da sombra do Senhor. Um passarinho pode buscar refúgio no bosque, uma raposa na sua toca. Cada criatura pode buscar o seu refúgio na hora do perigo. Assim como eu e vocês, queridos, podemos buscar refúgio e corrermos para o Senhor, o nosso eterno protetor, o protetor altíssimo dos seus filhos. E o Salmo 91, ele foi escrito para todas as pessoas? Não.
Obviamente que não. Para quem então este salmo foi escrito? O texto responde: para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Nem todos habitam lá, nem todos permanecem lá. Deus não promete salvação e proteção a todos, mas aqueles que habitam diariamente sob sua sombra, conservando uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida de proximidade com Ele. E isso só é possível para os seus filhos. É Ele quem nos livra de todas as coisas. Ao observarmos os versículos seguintes, fala-nos que Ele livra do laço do passarinheiro. Eu e vocês temos livramento das armadilhas escondidas do caminho. O laço do passarinheiro é uma armadilha para laçar os pés. É algo em que, analogicamente falando, comparando-nos, é algo que vem para nos enredar, é algo que vem para nos enganar, é algo muitas vezes atraente. Me lembrei de algo aqui, por falar de passarinho, porque a armadilha era para atrair o passarinho, muitas vezes dando algo vantajoso para o pássaro, para quando ele voasse, chegasse, buscasse aquilo que lhe era oferecido, ele então se descobria aprisionado. Eu lembrei da minha infância. Hoje não existe mais esse local, existe partes desse local ali onde corre a bica. Parte daquele local era do meu avô. Eu descia aquele terreno, pegava uma peneira da fábrica de farinha do meu avô e descia até o riacho lá embaixo, onde hoje é a biquinha. E lá eu colocava aquela peneira sobre um pauzinho, amarrava uma linha naquele pauzinho e corria para me esconder atrás de um arbusto, achando que o passarinho não ia me ver. E colocava lá um farelozinho, e então esse era o laço do passarinheiro. E eu ficava lá o dia todo esperando o passarinho vir, para que a hora que ele entrasse dentro da peneira, comer o farelinho, eu puxava então a cordinha, aquele pauzinho saía, a peneira caía e laçava o passarinho. Não sei se o pastor, que também teve uma vida no sítio, algum irmão também aí passou por isso, fez isso, mas eu pude caçar passarinhos dessa forma. Mas confesso aos irmãos que eu não logrei êxito nenhuma vez. Eu era criança, nenhuma vez o passarinho veio e eu pude aprisioná-lo. Mas o laço do passarinheiro surtia sucesso. E muitas vezes nessas armadilhas, e as armadilhas diabólicas, satânicas, mundanas, elas nos atraem. Muitas vezes apresentando vantagens, e nós muitas vezes nos enredamos com isso, e nós somos aprisionados por isso, vivemos escravizados por isso. Mas é Deus quem nos livra da queda, é Deus quem nos afasta das armadilhas de morte. Sim, é o nosso Deus. Nós vemos também que o salmista diz que nós temos livramento da peste perniciosa. Essa peste é uma personificação poética que aponta para uma doença epidêmica, tão igual a esta que nós vivemos agora, em 2020, que assolou e matou, de forma devastadora, milhões de pessoas. Veio com uma onda poderosa, veio como se fosse um tsunami. Podemos observar que nenhum castelo, por mais forte que seja, pode impedir a entrada de uma doença epidêmica. Não consegue mantê-la de fora. Mas Deus pode nos livrar dessa onda de morte. Somente Ele pode nos proteger de perigos invisíveis que nos rodeiam, e são muitos. Naquela pandemia, os pilares da sociedade foram atingidos fortemente. Podemos observar que todos os lados da sociedade, a economia, a tecnologia, a medicina, a ciência, naquele momento mostraram-se sem poder,
impotentes diante daquele avanço, e foi um avanço incontrolável. Os recursos humanos cessaram naquele momento. Nós ficamos presos em nossas casas. Sentimos-nos incapazes de qualquer coisa. O mundo estava preso, impossibilitado de combater de imediato aquele mal que veio e assolou tantas nações. Essa pestilência, ela muitas vezes pode vir sobre nós, como diz o salmista. Mas há pestilências, analogicamente falando, do erro, do pecado. E nós podemos estarmos a salvos disso, salvos ao estarmos onde? Descansando à sombra do Altíssimo. Sim, em comunhão com Deus, o nosso Deus. E aquele pecado, na sua infestação total, que é o pecado, nós então em Cristo Jesus já não mais seremos infectados por ela. Consideramos que nós, os filhos de Deus, habitamos com aquele que é onipotente, o Deus Todo-Poderoso. E Ele também dá-nos uma proteção amorosa e eficaz. Ele cobre-nos com suas penas, sobre suas asas estaremos seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Proteção sobre as asas do nosso Deus. Assim como uma ave-mãe, assim como uma galinha, quando percebe a chegada da tempestade, ele vai e aninha os seus filhotes para debaixo de suas asas. Deus onipotente, nas rajadas da vida, nos ventos caudalosos, nos perigos tenebrosos, que muitas vezes nos encurralam nas nossas vidas. Assim como aquela ave-mãe agasalha seus filhos, nós somos agasalhados pelo Deus protetor, o Deus que é refúgio, fortaleza, que é proteção, que é segurança. E então, ainda assim, se nós nos encontrarmos em meio às batalhas da vida, temos pavês e escudo. Escudo grande que livra-nos de todos os dardos inflamados do maligno. Escudo pequeno que é um pavê, mas que nos protege da espada, que nos protege de toda e qualquer arma mortal empunhada pelas mãos do inimigo. Sim, o nosso Deus é o nosso protetor incomparável, incomparável. E Ele livra-nos dos terrores também que assaltam a nossa alma, as noites frias e sombrias. Não se assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Queridos, o medo é um inimigo terrível. Os irmãos sentiram medo? Eu imagino que sim, que é um sentimento. E o apóstolo Paulo, falando lá em Timóteo, ele fala que é mais do que um sentimento, é um espírito que atormenta. E à noite, o terror noturno, muitas vezes assalta-nos com medos terríveis, que assaltam a nossa alma, tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. Sentimentos que brotam no nosso coração e atormentam-nos, a ponto de angustiar a nossa alma. Horas sombrias, na escuridão da noite. Quem livra? Deus. Deus nos livra de estarmos dessa forma. Ele nos livra dos perigos invisíveis nas caladas da noite, mas também nos livra das ameaças reais do dia, como as setas inflamadas do nosso inimigo, setas de veneno, muitas vezes uma palavra, um ato, uma perseguição. Eu e vocês somos frágeis e vulneráveis. Estamos vivendo de dia e de noite em meio a perigos, mas nada pode nos destruir, pois o Senhor disse: toda arma forjada contra ti não prosperará. Palavras do profeta Isaías, palavras de Deus. Temos um livramento desses perigos visíveis e invisíveis, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Há pestes que se propagam nas trevas e há mortandades que assolam ao meio-dia. Eu e vocês, muitas vezes, ou em todas as vezes, nos consideramos ou somos impotentes diante de tantos perigos. E nenhuma condição nossa
seja poderio econômico, seja poderio de status, seja poderio do que seja na nossa vida. Nada pode nos blindar, nenhum conhecimento que nós venhamos a ter, por mais robusto que ele possa ser, pode nos proteger. Somente Deus pode nos guardar desses perigos que são reais e são muitas vezes invisíveis. Perigos como fome, guerras, pestilências, terremotos. Nós não temos enfrentado isso, queridos, mas quantos irmãos nossos, quanto a história mostra-nos a respeito disso, tudo isso pode matar, pode destruir. Mas nós nos agasalhamos sob as asas do Onipotente. Dali nós encontramos segurança. Somos libertos da morte. Somos libertos também na morte. E ainda que nós venhamos a morrer, se morremos ou vivemos, morremos para o Senhor e vivemos para o Senhor. Portanto, quer morramos ou quer vivamos, estamos no Senhor, somos do Senhor e reinaremos com o Senhor. Nós temos um livramento singular também. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, nós não seremos atingidos. Os nossos olhos verão o castigo dos ímpios. 1000 ou 10.000 é uma linguagem poética, mas não importa quantos que venham a cair ante os ataques dos inimigos, ante as enfermidades. O salmista assegura a nós, leitores, que Deus nos guardará em segurança. Todo aquele que busca abrigo em Deus pode ver a morte muitas vezes assolando ao seu lado, mas de uma forma ou de outra somos preservados milagrosamente pela ceifa da morte. É o poder de Deus que pode nos levar muitas vezes perto do inimigo, mas ainda assim mantém-nos perto do inimigo, mas longe dos perigos, seguro mediante os inimigos. Nossa casa também estará protegida de toda praga, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando eu e vocês fazemos de Deus a nossa morada, Deus vem morar em nossa casa, protegendo-nos de todo mal e de toda praga, e nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, e nós temos a sua habitação. Homens maus podem maquinar contra nós, podem tramar contra nós, podem lançar contra nós suas injúrias, suas perseguições, suas maldições, mas nenhum ataque, ainda que seja mais venenoso possível, não chegará à nossa tenda, porque é Deus que nos livra de todas elas. Deus é poderoso para livrar-nos de todos os perigos, para livrar-nos nos perigos e para fazer com que nós passemos pelos perigos. Temos também a escolta dos anjos em nosso favor, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e anote bem esse termo aqui, em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Nós temos a promessa divina do auxílio angelical. Eu e vocês precisamos de ajuda sobrenatural, porque nós lidamos com inimigos sobrenaturais. Esses anjos são ministros de Deus a nosso favor, sentinelas silenciosos que montam guarda junto a nós e protegem-nos. Vejam bem, não estamos falando de anjo da guarda aqui, queridos. As pessoas podem imaginar que isso existe. Não, estamos falando dos ministros de Deus que trabalham em nosso favor. Quando o rei Ezequias se viu encurralado pelo rei da Síria, Senaqueribe, quando o seu oficial mor, Rabzeque, veio falar para ele: olha, o rei mandou dizer: quem é o seu Deus? Você acha que ele poderá livrar vocês de minhas mãos? E então houve grande medo na vida daquele rei, na vida de todo o povo. Mas de maneira bem resumida, o rei orou, o povo orou, e então houve uma grande guerra. Não. Um anjo do Senhor veio, e os irmãos lembram? Acabou com a guerra. Ele matou apenas um anjo, numa noite. Quantas pessoas? Lembram, pastor? Lembra, queridos?
185 mil soldados inimigos. O anjo do Senhor. Um outro texto que eu gosto muito, e me recordei agora aqui, era de Geazi. Quando ele saiu logo de manhã, e então ele viu um grande exército cercando-os, e então ele disse a Eliseu: estamos perdidos. Eliseu então falou: ó Senhor, abra os olhos para que ele veja. E então espiritualmente ele olhou para os montes, e ele viu carros e cavaleiros, aquele grande exército celestial, montado por Deus ali, para proteger, para lutar, para guerrear, para vencer. E aqueles carros estavam sozinhos? Os carros iam andar sozinhos? Os cavalos iam andar sozinhos? Eles estavam com os exércitos dos anjos celestiais. Portanto, os ministros de Deus estão ao nosso favor. Os anjos de Deus acampam-se ao nosso redor, para livrar-nos de todo o mal. Mas o diabo é danado, ele usou esse termo para falar com Jesus lá no deserto. Mas ele, interessantemente, ele subtraiu uma parte do texto. Quando ele disse: ó, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Leiam lá em Mateus capítulo 4, daí ele pula essa parte e diz: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele subtraiu o termo em todos os seus caminhos. Então ali também, e em todos os seus caminhos, não havia um caminho sequer em que os anjos não estavam trabalhando. Então, queridos, nós podemos observar que, independente disso, os anjos estão como ministros de Deus ao nosso favor, e que ainda que serpentes venenosas, sutis, nos ataquem. Aqui eu estou falando do diabo. O diabo é tido como serpente, como víbora, como áspide. Dentro de um contexto, o diabo também é tido como leão feroz, fica rugindo, e seus rugidos apavorantes, nos ameaçando. Nós seremos guardados por Deus, seremos guardados pelos seus anjos, e nós prevaleceremos, independente da força dos inimigos, independente de suas astúcias, independente de qualquer coisa. Portanto, já foi dito, queridos, que os servos de Deus não saem da batalha meramente como sobreviventes, mas sobretudo como vencedores que calcam aos pés dos inimigos mortíferos. E os últimos versículos, para concluirmos, do 14 ao 16, nós vemos um Deus abençoador, um Deus que livra. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O salmista deixa aqui de falar, note bem, queridos, o salmista agora deixa de falar de Deus. Notem, agora o próprio Deus é quem toma a palavra aqui para falar do salmista. É Deus que está falando, porque ele se apegou a mim com amor. E então eu o livrarei, eu pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Eu e vocês estamos apegados com Deus com amor? Ou conhecemos com intimidade? Temos invocado o seu nome? O amor por Deus é a marca distintiva daqueles aos quais o Senhor protege de todo o mal. Aqueles que conhecem o Senhor na sua intimidade são aqueles que desfrutam do livramento divino. E então, para quem é essa promessa de proteção e segurança? É como nós acabamos de dizer, é para aquele que tem um amor genuíno, verdadeiro por Deus. A estes, aos seus filhos, promessa dele: eu te guardarei, eu livrá-lo-ei, eu o protegerei, porque tu conheces o meu nome. E é a resposta às orações também, porque ele me invocará e eu lhe responderei. Aqueles que invocam a Deus, Deus ouve as suas orações e são atendidos por Deus. Porque a oração é poderosa? Não, porque poderoso é o nosso Deus que move o seu braço, e nós então receberemos por meio da oração a bênção protetora de Deus. Há consolo na angústia, na sua angústia eu estarei com ele. Dias de trevas, dias de luta, dias de guerra, dias difíceis. Quem está conosco? Muitas vezes nós somos abandonados por todas as pessoas.
Ainda que uma mãe abandone seu filho, Deus nunca nos abandonará. Nunca, nunca nos abandonará. No dia da angústia, eu estarei com ele. Com ele quem? Com os filhos de Deus, com os herdeiros do céu. Sim, nós temos a presença especial de Deus todos os dias, todos os momentos, em meio a severas provações. E é Ele quem traz no consolo. E esse consolo nunca falta àqueles a quem amam a Deus, aqueles que se deleitam em Deus, aqueles que invocam o seu nome. Ainda em meio às dificuldades, Deus honra, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqueles que honram a Deus são honrados por Ele. Está lá no livro do profeta Samuel, em seu primeiro capítulo, verso 2, versículo 30. Os servos do Senhor, os filhos de Deus, saem das provas, não humilhados, porém exaltados, pois Deus não apenas livra, mas Ele também glorifica. É promessa dEle, é o versículo 15 na sua parte C: eu livrá-lo-ei e o glorificarei. E para terminar, fechando o salmo, nós vemos a longevidade e a salvação plena. Saciá-lo-ei com longevidade, não uma vida apenas longa aqui na terra, mas uma vida completa, plena, uma vida com Deus, uma vida não apenas em quantidade, mas em qualidade. E então ele diz: eu lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que ama a Deus, aquele que se apega a Deus, aquele que invoca ao Senhor, este entrará no descanso celestial e desfrutará da plenitude da salvação. Entrará no reino da glória pelos portais celestiais. Queridos, esse é um estudo que nós trouxemos nessa noite, do Salmo 90, um salmo que fala e falará aos nossos corações sempre, desta certeza, da certeza do nosso Deus onipotente, altíssimo, onipotente, nosso Senhor, o nosso Deus. Concluímos dessa forma, queridos. Algum irmão esqueci de perguntar durante o desenrolar do estudo? Algum irmão gostaria de colaborar, perguntar, participar? Bem, queridos, estamos chegando ao final.